Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, eu quero convidá-los para tomarem as vossas Bíblias e vamos abri-las na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. É um texto já bem conhecido da maioria dos irmãos, mas com certeza esse texto ele reveste uma importância muito grande em virtude de ser um dos maiores fundamentos bíblicos que nós temos, além dos evangelhos, sobre a Santa Ceia do Senhor. Vamos ler a partir do verso 23 do capítulo 11, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Até o verso número 30. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto importante e de um assunto relevante. Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é um dos sacramentos, ou diríamos ordenanças, de Jesus Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana prega a existência de 7 sacramentos, incluindo Santa Ceia e batismo. Mas, biblicamente, nós, do segmento evangélico, só encontramos base bíblica para 2 sacramentos, ou 2 ordenanças, que são batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma instituição que foi instituída por ocasião de uma festa da Páscoa, uma festa judaica. Naquela ocasião, Jesus estava sendo oferecido por expiação pelo pecado da humanidade, e na noite em que Jesus foi traído, foi exatamente nesta noite em que ele instituiu a Santa Ceia do Senhor como uma ordenança para a sua igreja enquanto estiver aqui na terra. E, meus amados, nós lemos aqui um texto de autoria do apóstolo Paulo, que estava doutrinando a igreja de Corinto, que era uma igreja atuante. A Bíblia diz que àquela igreja não faltava nenhum dom. Contudo, o texto é explícito quando mostra que o problema da igreja com relação à Santa Ceia não é que estava faltando Santa Ceia. Aliás, muito pelo contrário, a Santa Ceia na igreja de Corinto era realizada todos os domingos. Todo domingo tinha a Santa Ceia.
não faltava a Santa Ceia. Pelo relato bíblico, nós descobrimos que o que faltava lá em Corinto era o discernimento. Diz aqui o texto que nós lemos parte dele, Paulo dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele completa no versículo seguinte dizendo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, já tinha alguns irmãos que já haviam falecido, estavam dormindo no Senhor, outros que estavam doentes e outros que estavam para adoecer. E o problema físico que a igreja estava experimentando naqueles dias era em razão do que Paulo trata aqui. Eles não estavam discernindo. Significa que tomar Santa Ceia é algo extremamente importante, mas muito mais importante é discernir o que significa isso. É ponderar, considerar fundamentalmente na Escritura o que significa participar da Santa Ceia do Senhor. Claro que lá em Corinto havia ceia, como eu disse, mas eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Era como se eles estivessem participando da Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, egocentricamente, vivendo uma vida comprometida com o pecado, com a vaidade humana, sem considerar a santidade, a grandeza, a magnitude desse momento solene que deve significar o momento da Santa Ceia do Senhor. Claro que a Santa Ceia do Senhor foi instituída com o propósito de unir a igreja, e não somente unir a igreja num só objetivo, mas que esta igreja permanecesse fundamentada na morte cruenta de Cristo na cruz do Calvário. Por conseguinte, se faz necessário que cada crente entenda que a Santa Ceia nos leva historicamente, espiritualmente, teologicamente ao momento do Calvário. Lá, o pastor está lembrando aqui, muito bem lembrado, que o texto deixa claro que eles tomavam ceia até se embriagavam, se enchiam de vinho, comiam fartamente, cometiam o pecado da bebedice e da glutonaria, isto porque não discerniam o corpo do Senhor. E, meus amados, na verdade, a Santa Ceia do Senhor é uma forma de fundamentar a igreja lá no sacrifício de Cristo no Calvário. Portanto, todas as vezes que comeres este pão e beber desse cálice, anunciais, diz a palavra, a morte do Senhor até que venha. Significa que se tem um momento que a igreja não pode esquecer, é o momento da morte e ressurreição de Cristo. É o momento máximo da história. Na verdade, é o momento em que dividiu a história em antes e depois. Significa que participar da igreja sem entender o que significa essa participação é como se não estivesse participando de nada. Ou muito pelo contrário, é como se estivesse profanando um ato sagrado. E, meus amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos para este fato, a importância do discernimento. Eles estavam participando da ceia do Senhor sem discernir. Eles faziam uma janta, comiam e bebiam à vontade. E além disso,
não havia uma preocupação no âmbito espiritual. Era como se alguém vivesse de qualquer maneira durante a semana e chegava no final de semana, assentavam à mesa do Senhor, como se nada tivesse acontecido. É como aquela pessoa que discute, briga, faz, ofende, mas na Santa Ceia, ele não perde a Santa Ceia. É como aquela pessoa que enrolou o companheiro, enganou o companheiro numa compra, numa venda, e é como aquele marido que brigou com a esposa, até lhe ofendeu, e até agrediu fisicamente e verbalmente, mas vem para a Santa Ceia e assenta à mesa do Senhor. Isso é participar da Santa Ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. E eu chamo a atenção dos irmãos, eu quero trabalhar aqui nessa palavra aí, discernir. O que significa discernir? Discernir significa entender, compreender. É como se alguém se aprofundasse numa tese a respeito de um determinado assunto. É como alguém fosse realmente detalhar, aprofundar dentro do tema para saber o que realmente significa aquilo que ele está fazendo. E o crente precisa entender isso. E, meus amados, eu chamo a sua atenção para a importância do discernimento. Lá eles não discerniam. E diz o apóstolo São Paulo que a razão do que estava acontecendo lá, morte, doença e muitas outras coisas, é porque faltava discernimento. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que também não está faltando discernimento nos nossos dias? Será que muitas coisas que estão acontecendo não é por razão, pela mesma razão, falta de discernimento? É por não compreender profundamente o que significa assentar-se à mesa do Senhor? Eu chamo a sua atenção para o caso de Moisés. Lá no capítulo de número 20 de Números, nós encontramos o texto que relata quando havia falta de água no deserto, e eles estavam diante de Meribá, e o Senhor disse a Moisés que falasse a rocha. E Moisés estava pressionado pelo povo, que nessas alturas não estavam discernindo mais nada. Eles queriam voltar para o Egito, tal era a falta de discernimento. Não podiam discernir o livramento do Senhor, a redenção do Senhor, a libertação que o Senhor havia dado à nação, e queriam voltar. Mas Moisés era o condutor daquele povo para os introduzir na terra prometida, em Canaã. E naquele momento ali, o Senhor disse a Moisés que falasse a rocha, porque a rocha daria água, e o povo saciaria a sua sede. Os animais teriam água para beber, e a marcha continuaria pelo deserto em demanda de Canaã. Porém, Moisés, ao invés de falar a rocha, ele pegou a vara que ele tinha em suas mãos e feriu a rocha 2 vezes. E ainda disse à congregação de Israel, chamando-a de rebeldes, e disse as seguintes palavras: porventura sairá água desta rocha? E feriu a rocha 2 vezes. E gostaria que você acompanhasse a sentença divina em função do que Moisés fizera. Aqui em Êxodo capítulo 20, e o verso de número 12, diz o Senhor assim: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Irmãos, quem era Moisés? Moisés
era um homem que tinha uma intimidade com Deus como ninguém. Diz a Bíblia que Moisés falava face a face com Deus. Eu não conheço na história sagrada outro homem que tenha aproximado tanto de Deus como Moisés. Um homem que tinha uma intimidade como ninguém com Deus. Mas Deus exigia de Moisés a mesma coisa que exige de cada um de nós: discernimento. Moisés estava diante de uma rocha, mas não era uma simples rocha. É preciso que o crente entenda que ele vai tomar o pão, mas não é um simples pão. Ele vai tomar um cálice, mas não é um simples cálice. Este pão e este cálice têm significados espirituais, teológico e bíblico. Pois é. O pastor está lembrando aqui muito bem que aquela rocha que Moisés estava diante dela, ela representava Cristo. E a rocha só podia ser ferida uma vez. E Moisés bastaria falar a rocha. Porque Paulo, mais tarde, escrevendo a mesma carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Então bastava falar a rocha, bastava orar a Cristo, e Moisés não discerniu aquela rocha. E por falta do discernimento, ele acabou se tornando rebelde ao Senhor. Como diz o próprio Senhor: não me crestes a mim. Ou seja, você não creu que a rocha daria água, por isso você feriu. E na verdade, aquela rocha significando Cristo, como disse aqui o pastor Joel, ele estaria ferindo Cristo 2 vezes. E Cristo foi ferido uma única vez para a salvação da humanidade. E por isso nós estamos aqui assentados aqui esta noite. Mas é preciso que cada um de nós possamos discernir. E Moisés, quando ouviu esta palavra, com certeza se arrependeu do que havia falado. Mas a palavra já fora proferida. E uma palavra proferida não volta atrás. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, nos momentos de nervosismo, no momento de agitação, no momento de exaltação, porque as palavras ficam registradas. E Moisés, depois que ouviu esta palavra, embora arrependido, veio ao Senhor para pedir-lhe perdão. Senhor, me perdoe, me deixe eu entrar na terra, por isso eu saí do Egito. O Senhor me deu o privilégio de libertar esse povo para metê-los na terra prometida, e agora o Senhor diz que eu não vou introduzir esse povo na terra prometida, permita que eu vá, me perdoe. O Senhor disse: não, Moisés. Aí Moisés orou de novo. O Senhor disse: não, Moisés. Ele orou de novo, pedindo ao Senhor que lhe perdoasse e permitisse entrar na terra da promessa. Sabe o que Deus falou para ele? Não me fale mais nesse negócio. Encerrou. Não ore mais a respeito disso. Você não discerniu. Você não entendeu. Você não compreendeu o mistério da rocha. Irmãos, presta atenção que eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Crente tem que saber lidar com mistérios. Crente tem que saber lidar com coisas desconhecidas do mundo natural. Crente precisa viver a esfera do sobrenatural. Você não é mais uma pessoa comum desde que você aceitou a Jesus como Salvador.
Você é alguém especial. Você é cidadão do céu. Você tem que ter uma visão mais profunda. Você tem que ter uma visão celestial. Você tem que ter uma visão mais alta. Você tem que ter um conhecimento mais penetrante. Você tem que ter sabedoria de Deus. Você tem que compreender as coisas de Deus. Você tem que discernir e entender o que significa as coisas de Deus. Porque caso contrário, assim como Moisés, embora íntimo de Deus, como ninguém, ficou do lado de fora da terra prometida. Ele só teve o privilégio de ver a terra. O Senhor mostrou para ele a terra. Só, essa terra eu darei aos filhos de Abraão. Você fica aqui. Lá você não vai entrar. Porque é muito sério isso que eu estou falando para os irmãos. Tem gente perdendo a batalha por falta de discernimento. Porque é impossível alguém assentar à mesa do Senhor depois de Saulo entre Jesus, tomando cerveja, por exemplo. Como nós sabemos que há alguém que faz isso. Pessoas que participam de coisas do mundo e depois querem assentar à mesa do Senhor. Pessoas que vão para a festa de rodeios, se curvam à proteção de Aparecida, num culto idólatra, e depois vêm assentar à mesa do Senhor. Pessoas que vivem mundanamente e depois assentam à mesa do Senhor. O nome já diz, irmãos, é Santa Ceia do Senhor. Significa que a ceia é santa. E para participar dela tem que ser santo também. E a palavra santo significa separado. E participar da ceia do Senhor de qualquer maneira é não discernir o corpo de Cristo. E é como se estivesse se lançando para fora da promessa de Deus. E isso é sério. Moisés, se ele pudesse voltar atrás, com certeza ele voltaria. Mas foi impossível para Moisés. É bem possível que para você, que está me ouvindo, está implicado nesta palavra, porque eu não sou daqueles pregadores que dizem, eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Eu tenho certeza que eu estou falando porque tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Precisa tomar uma decisão. Precisa mudar a atitude. Porque eu não vim preparado para pregar aqui esta noite. O pastor Joel me pediu para pregar agora. Então a mensagem que Deus me deu foi essa, em cima dessa palavra, discernir. Fale sobre discernimento. Irmãos, nós precisamos compreender que as coisas de Deus são espirituais. E você é um dos espirituais que integram as coisas de Deus aqui na terra. A igreja é um exército e você é um soldado desse exército. E você não pode macular-se com coisas deste mundo. E meus amados, tem um texto, segundo o livro dos Reis, no capítulo 13, do verso 14 até o verso 19, tem uma história interessante, que eu quero chamar a sua atenção também para ela. O quanto é importante o discernimento. Diz o texto aqui, que Eliseu estava doente, estava acamado, e estava já doente com a doença com a qual ele veio a falecer. E ele recebeu a visita de um rei chamado Jeoás. E o rei Jeoás, quando chegou na casa de Eliseu, disse para ele as seguintes palavras, aqui no verso de número 14: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essa palavra fora dita por Eliseu quando Elias for arrebatado. Os irmãos se lembram disso? E essa palavra ficou como uma característica peculiar do profeta Eliseu. E quando o rei chegou lá, sabendo
de toda a história de Eliseu, ele proferiu essas palavras. E quando ele acaba de proferir essas palavras, diz a Bíblia que Eliseu, disse-lhe, toma um arco e flechas. E ele tomou então um arco e flecha. E disse o profeta ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o lado do Oriente, que era o lado da Síria, com a qual o rei estaria lutando numa batalha naqueles próximos dias. E ele disse, olha, abre a janela para o lado do Oriente. E o rei então pegou o arco e flecha, colocou lá armado. Eliseu veio e colocou a mão dele sobre a mão do rei. E depois o profeta disse para o rei, atira. Quando o profeta disse, atira, a flecha viajou. Enquanto a flecha está viajando, Eliseu proferiu uma palavra profética e disse assim, esta flecha é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Ferirás os sírios até a Afeca e até os consumir. Em Afeca, até os consumir. Daí a profecia. O rei está vendo a flecha viajando e ao mesmo tempo na direção da Síria e ao mesmo tempo ele ouve a palavra profética lhe dizendo, esta flecha é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Bem, esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, o profeta chama o rei e manda que ele pegue flechas e fira a terra. E o rei pegou a flecha e feriu 3 vezes e parou. Diz a Bíblia que o profeta ficou indignado e perguntou a ele, porventura, não terias que ferir a terra muito mais vezes, 5 ou 6 vezes? Por que feriste apenas 3 vezes? Se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, diz o profeta, Deus cumpriria a promessa que te fez. Mas como feriste apenas 3 vezes, só 3 vezes vencerás os sírios e não mais. Ele teve 3 vitórias e depois foi derrotado. Por quê? Porque quando o profeta proferiu a palavra profética, no momento em que a flecha foi atirada, o rei tinha que discernir aquela flecha. Ele tinha que entender que aquela flecha era uma flecha profética, que aquela flecha tinha significados, que aquela flecha não era uma flecha comum. Quando ele atirou, a mão do profeta estava sobre a mão dele. Significa que estava sob uma unção profética. E ele precisava entender que ali existia um mistério de Deus naquela flecha. E quando ele manda ferir a terra, ele tinha que ferir a terra com a indignação do Senhor. Ele tinha que entender que aquela flecha era do Senhor e não dele. Olha o que diz a profecia. Esta é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Então a flecha era do Senhor, não era dele. Assim como nós temos que entender que a Santa Ceia é do Senhor e não minha. Se fosse minha, eu podia fazer do jeito que eu entendesse, do jeito que eu sentisse. Mas não é a minha a ceia. A ceia é do Senhor, que por misericórdia divina me concedeu de participar com Ele. Vocês vão estar entendendo? Então os critérios para sentar à mesa do Senhor não pode ser do pastor, não pode ser do irmão, da irmã, não pode dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, tem que ser o que a Bíblia diz. Santa Ceia do Senhor tem sido oferecida para muitas pessoas. Tem igreja que oferece Santa Ceia para as pessoas não crentes, oferece Santa Ceia para as pessoas que vivem de qualquer maneira, e dizem ainda assim, olha, em muitas igrejas aí não pode, mas aqui pode.
não se trata de, na igreja, numa poder e outra não poder. Se trata de ter fundamentos bíblicos. Os critérios, os princípios bíblicos que regem este sacramento, esta ordenança, é do Senhor e não nossa. Não é nós que ditamos o que tem que ser, é o Senhor. E o nome está bem explícito: Santa Ceia do Senhor. A ceia é santa e, além de santa, ela é do Senhor. E nós temos o privilégio de participar dela, porque nos convertemos a Cristo. Se é verdade que nos convertemos. Meus amados, os irmãos já puderam sentir que o assunto é sério. E tem pregadores que a preocupação é fazer o povo pular. Eu hoje gostaria que os irmãos, ao invés de pular, chorassem. Porque estamos diante de um assunto sério. É uma responsabilidade, é um compromisso. Assim como no dia 7 de setembro, comemora no Brasil a independência, não é isso? Toda a Santa Ceia, o sentimento deve ser esse. Nós, na Santa Ceia, estamos comemorando a nossa libertação deste mundo. Nós estamos comemorando a nossa liberdade em Cristo Jesus. Nós estamos comemorando a morte vicária de Cristo, pois eu é que teria que morrer, e Ele assumiu o meu lugar, e ainda me convida para uma festa que é a Santa Ceia do Senhor. E isso significa privilégio, mas por outro lado significa compromissos. Nós temos, na verdade, direitos conquistados por Jesus na cruz do Calvário, mas ao lado desses direitos existem alguns deveres. Deus exige de cada um de nós santidade. A Bíblia diz assim: sede santo, assim como é santo o vosso Pai que está no céu. Essa é a flecha da nossa vitória, com certeza. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. E a Bíblia vai mais além, quando ele diz assim: olha, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quem já leu esse versículo aí? Que significa ser santo em toda maneira de viver? Significa que a santidade tem que estar impregnada em nossa vida. Significa que a santidade deve ser algo inerente à vida cristã. É impossível ser cristão sem santidade, é o que a Bíblia está dizendo aqui. É impossível ser seguidor de Jesus sem viver uma santidade progressiva na vida. É impossível agradar ao Senhor se não houver essa santidade. Porque a santidade que nós vivemos, ela é relativa. A santidade de Deus é absoluta. E a santidade que nós experimentamos, que nós encarnamos, é uma partícula da santidade divina. Isso significa um alto e significativo privilégio que Deus nos concedeu. Ele deu da sua santidade conosco. Ele está separado de tudo e de todos. E separou-nos com Ele de tudo e de todos. E ser santo em toda a maneira de viver significa que o crente tem o dever de ser santo quando come, santo quando bebe, santo quando sobe, santo quando desce, santo quando está doente, santo quando está são, santo empregado, santo desempregado, santo cheio, santo vazio, santo alegre, santo triste, santo de dia, santo de noite, santo na empresa, santo em casa, santo no ônibus, santo na bicicleta, santo na mula, santo no avião, santo nas férias, santo no casamento, santo no namoro, santo no noivado,
santo nos seus compromissos, santo nos seus deveres, santo no ministério, santo na vida espiritual, santo na igreja, santo em toda maneira de viver, santo no seu vestimento, santo nos seus negócios, santo no seu olhar, santo no seu falar, santo no seu pensar, santo no seu agir, santo nas suas atitudes, santo em toda maneira de viver, santo quando sai, santo quando chega, santo na viagem, santo durante o decorrer do dia. Sede santo, sede santo, sede santo, sede santo, porque este é um dos critérios para se sentar à mesa do Senhor. O assunto é sério. O tempo esgota. Mas, irmãos, observaram. Moisés perdeu o privilégio de introduzir o povo na terra prometida porque ele faltou discernimento de Cristo. Jeoás foi derrotado na batalha porque faltou discernimento da palavra profética. Os crentes de Corinto estavam morrendo porque não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eu creio que estes exemplos citados são suficientes para nos conscientizar da grande responsabilidade de tomar o cálice do Senhor. Eu não sei se bom já leram, mas eu li, inclusive hoje, na noite em que foi instituída a ceia, Jesus mencionou junto com os discípulos que um deles ia traí-lo. E Pedro estava sentado assim à distância, no capítulo 13 de João. Pedro estava sentado mais distante um pouco e fez um sinal para João, que estava deitado no peito de Jesus, e disse assim, ó, pergunte a ele aí quem vai ser o traidor. Aí João disse, Senhor, quem é? Aí o Senhor disse, aquele que mete a mão comigo no prato e toma um bocado. Aí a Bíblia diz que naquele momento Judas pegou do bocado, o bocado é o pão, e quando ele pegou e tomou do bocado, olha o que a Bíblia diz, quando ele tomou do bocado, Satanás entrou em Judas. Entrou junto com o bocado. Olha, Judas estava sentado à mesa com o Senhor, na primeira Santa Ceia da história sagrada, e porque ele não estava discernindo de fato quem era Cristo, a ceia para os outros foi vida, mas para Judas foi morte. Por isso o apóstolo, com base neste texto, o apóstolo diz aos irmãos lá de Corinto, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, come para a morte. Mas esse não é o desejo de Deus. A Santa Ceia deve significar vida, e vida abundante para cada crente. Eu estou encerrando. Diz a palavra do Senhor que é preciso discernimento, e diz aqui o texto bíblico também, que diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba deste pão, e beba desse cálice, e coma deste pão. Bem, examine-se. Primeiro faz o exame, um autoexame, um exame introspectivo, dá uma olhada para dentro. Como é que eu estou? Como é que eu tenho andado? Qual tem sido a minha vida? Os meus atos são dignos de assentar à mesa do Senhor? Se a resposta for negativa, você não deve tomar a Santa Ceia do Senhor sem antes consertar. Mas não deve deixar de tomar a Santa Ceia. Porque a Bíblia diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. É para examinar e comer, e não examinar e deixar de comer. É para examinar e participar. Porque a igreja está reunida aqui. Se a sua consciência te acusa, o que você deve fazer? Se levante, pede a palavra, peça perdão à igreja que está aqui reunida e participe da Santa Ceia do Senhor.
E aí você vai sair daqui com vida. Se não fizeres isto, poderá acontecer o que aconteceu com Judas. Tomar o bocado e entrar junto com o bocado, Satanás. Depois até se suicidar, como aconteceu com Judas. Eu estou dizendo para os irmãos que o caso é sério. O caso é sério. É uma questão de vida ou morte. Milhões de crentes, irmãos, foram revigorados as suas forças na Santa Ceia. Mas milhões de crentes morreram numa Santa Ceia, como Judas. Morreram, encerraram a sua carreira exatamente numa Santa Ceia, porque não discerniram. Quantos, a Bíblia não diz quantos tinham morrido lá em Corinto, mas lá em Corinto morreram alguns. Agora, imagine nas demais igrejas pelo mundo afora, quantos que morreram porque não tinham discernimento. Mas você está diante da igreja, diante do Senhor. Faça o exame. Se você sente e percebe que não está em condições de participar da Santa Ceia do Senhor, a igreja está reunida aqui. Com certeza o pastor vai lhe dar a oportunidade para você se consertar com Deus e tomar a Santa Ceia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho consciência de que esta palavra veio de Deus. E ela tem endereço certo. Que Deus nos conceda a sua abundante graça. E que o Senhor possa nos fazer entender cada vez mais os mistérios das suas coisas e do seu reino. Amém.